de Lavocast, de Lavocast. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do De Lavocast, o episódio 025, o podcast que une contabilidade, educação empresarial, tecnologia, ética, gestão de pessoas e desenvolvimento sustentáveis dos pequenos negócios. Tanto aqui no estado do Ceará como no Brasil. Hoje chegamos ao episódio 025 e ele marca um momento especial da nossa jornada, um encontro entre história, tecnologia, amizade e propósito. O tema de hoje é direto, urgente e absolutamente necessário para qualquer empresa que deseje continuar crescendo na era digital. Sem segurança, sem negócios. O papel da TI na proteção dos dados empresariais. Neste episódio, vamos conversar sobre um dos pilares centrais da sobrevivência empresarial moderna, a proteção da informação. Em um mundo onde dados são o novo petróleo e também o novo alvo, é impossível falar de gestão, contabilidade, TI, tecnologia da informação, estratégia no futuro, sem falar de segurança digital. Porque, de fato, sem segurança não há operação. Sem operação não há entrega. E sem entrega não existe negócio. E para conduzir esse diálogo profundo e revelador, temos a honra de receber um amigo de longa data, alguém que fez parte da nossa história desde 2008, quando ainda atuava na Fortes Tecnologia, trabalhando com o robusto AC Fortes, que eu trabalho desde a fundação da De Lavô Soluções Contábeis, na época que era DOS, não era nem o Windows, em 1999. É um software referência nacional em contabilidade terceirizada. Hoje ele lidera a TI Connecting, empresa que vem revolucionar na terceirização de TI e a segurança digital para micros, pequenas e médias empresas. Nosso convidado é Pedro Júnior, CEO, triatleta, especialista em segurança da informação e vice-presidente do BNI Atlântico. Aqui falaremos não apenas de tecnologia, mas de cultura, de comportamento, de processo, tomada de decisão, riscos invisíveis e oportunidades concretas que surgem quando empresas, especialmente as empresas contábeis, escolhe integrar TI, inovação e proteção com responsabilidade. Pedro Júnior, seja muito bem-vindo e eu quero pedir para você se apresentar melhor, com as suas palavras assim, os seus hobbies, o que você mais gosta, a sua família. Pode ficar à vontade para se preparar. Seja muito bem-vindo. Primeiramente, obrigado, seu Lavô, pela oportunidade de estar aqui hoje. Né? Como o senhor já me apresentou aí, já um amigo de longa data, desde 2008, né? Considero uma pessoa exemplo no que tange a questão de empreendedorismo, né? E educação, porque é uma pessoa que sempre buscou sempre se manter atualizado, né? E isso lhe torna diferencial no mercado. Sobre um pouquinho de mim, eu sou Pedro Júnior, marido da Luísa, pai da Maria e do José, sou cristão, sou uma pessoa que é apaixonado por esportes, apaixonado por tecnologia, triatleta nas horas vagas, treino jiu-jitsu, então eu sou uma pessoa bastante competitiva, né? E eu acho que isso agrega muito a minha área, porque me dá segurança, me dá resiliência para atuar na área de TI, que constantemente passa por bloqueios, passa por entraves, que muitas vezes precisamos ter força, energia para impactar o negócio. Muito bem. Seja muito bem-vindo e nossos agradecimentos aos nossos patrocinadores. Este episódio só é possível graças ao apoio de organizações que acreditam no desenvolvimento humano, no empreendedorismo e na educação transformadora. A FBNB, Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil S.A.,
que tem um apoio essencial ao desenvolvimento humano, social e econômico do Nordeste brasileiro. A FBNB ela congrega os funcionários do Banco do Nordeste do Brasil S.A., que é o nosso banco de fomento da região Nordeste. E muito obrigado, Rita Jovino, que é a presidente da FBNB. A Dilavô Soluções Contábeis, que vem há mais de 26 anos fazendo contabilidade estratégica e consultiva para os micro e pequenos empresários cearenses e brasileiros. E a Dilavô Editora e Educação, que é a nova empresa que eu criei, inclusive, para editar nossos livros e também para servir de diferencial em termos editoriais, tanto aqui no Ceará como no Brasil. Prepare-se para um episódio profundo, prático e transformador. Aperte o cinto, abra a mente e venha conosco desvendar como a tecnologia pode ser a maior aliada da contabilidade. E por que não dizer a maior aliada também dos micros e pequenos empresários cearenses e brasileiros. Mas precisamos viver com segurança digital. O Dilavô Cash 025 começa agora. Pedro Júnior, como nasceu sua paixão por tecnologia e como é essa trajetória que levou à fundação da TI Connection? Pronto, na verdade, minha trajetória com TI iniciou aos 15 anos de idade, quando eu tive a oportunidade de trabalhar em uma escola, trabalhando como monitor. Logo em seguida, eu fui trabalhar na Fortes Informática, que na época era informática, hoje é tecnologia, trabalhando como jovem aprendiz. Lá passei por diversas áreas, como analista de suporte, atuei também como coordenador por um período. Logo em seguida, alcei outros voos lá dentro da própria Fortes, trabalhando no setor de conversão de sistemas, da época do DOS para o sistema C, né? E de lá para cá venho atuando constante. A TI Connection, ela existe há 17 anos, né? E eu até costumo dizer que não é porque eu sou velho, é porque eu comecei novo. Então, a gente está aqui justamente para fomentar tecnologia para qualquer negócio, porque tecnologia ela tem que ser democrática. Muito bem. Então, a TI ela já veio com esse aprendizado que você teve lá na Fortes, né? A Fortes sempre foi uma escola também. Modesta à parte, a Dilavô também, ela tem sido desde o princípio, a gente preza lá por pegar jovens aprendizes, estagiários, tanto de qualquer universidade, mas principalmente dos cursos de ciências contábeis. Então, a gente já nasceu, eu tenho esse perfil de professor, né? Então, por conta disso, a gente faz questão de levar, de ajudar e de motivar as mentes novos, jovens, de ciências contábeis, principalmente, mas a gente pega jovens de TI também, de administração e etc. Mas o nosso foco é contabilidade e o nosso foco termina sendo estagiário de ciências contábeis. Mas a Fortes, inclusive, eu não sei se você sabe, eu fui aluno de ciências contábeis do Zé Carlos Fortes, lá na UES, né? Zé Carlos foi meu professor, meu grande professor, e Zé Carlos faz parte da nossa igreja presbiteriana Nova Jerusalém, que eu e a minha família, a gente congrega lá. Então, Pedro Júnior, a fundação da TI Connect foi um sonho realizado, né? Foi um sonho realizado, porque é o seguinte, a gente entende que várias empresas atuam no segmento de tecnologia, mas poucas focam em entregar um leque de possibilidades de tecnologia para o cliente. Algumas trabalham apenas com a microinformática, com a parte de redes. A nossa não, a gente trabalha tanto com a microinformática, segurança da informação, estrutura de rede, toda a parte de cabeamento estruturado. Também temos um parceiro, onde realizamos perícia forense, que isso nos torna um diferencial no mercado. Show de bola. Então, a gente realmente entrega um leque totalmente amplo para os nossos clientes. E outra coisa que eu acho que Pedro Júnior hoje, obviamente, a gente amadurece e ganha experiência todo dia, né? E nesse sentido, eu acho o Pedro Júnior hoje um profissional bem mais completo, porque a gente vai aprendendo com o dia a dia, a gente vai aprendendo a fazer um bom contrato
Porque a pessoa diz, o que tem a ver TI com contrato? Tem tudo a ver, porque você sabendo fazer um bom contrato, você vai fazer a entrega mais assertiva, você vai ser justo com o seu cliente e com você mesmo. Então, quando não se faz um bom contrato, a gente tem dificuldade na entrega, porque sempre dá confusão, né? Sempre dá confusão de ou o cliente querer um serviço que não está no contrato, que você não imagina, e vice-versa, né? Você também querer dar alguma coisa ou não fornecer algum serviço que não está no contrato. Então, essa questão de contrato, você, prestador de serviço, que tenha muito cuidado com isso. Nós, eu e minha esposa, a gente adquiriu uma casa agora e a gente está contratando um profissional, um pedreiro, para fazer uns serviços lá. Então, quando eu peço, aí eu pedi um orçamento. Quando a gente pede um orçamento, é que a gente vê a carência dos profissionais, dos prestadores de serviço, principalmente para serviços mais assim pontuais, que a gente precisa profissionalizar isso para evitar discussões sem necessidade, né? Problemas sem necessidade. Então, enfim, pensando nisso, eu acho o Pedro Júnior hoje é um profissional e teve a oportunidade de aprender muita coisa na Fortes, que a Fortes é uma empresa muito bem organizada, então a gente precisa aprender com quem está fazendo bem, né? Então, Pedro, o que significa sem segurança não há negócio no dia a dia das empresas? Pronto. O que acontece? Hoje em dia as empresas elas focam muito na operação, em resultados, em estratégia. Até aí estão certo, até porque os proprietários, o foco realmente dele é esse. Porém, sem uma retaguarda para garantir que aquelas minhas informações, que aqueles meus dados, que o meu sistema, né, que é justamente meu back-end, a parte de trás, funcione, eu posso ir à falência a qualquer momento, né? Eu costumo dizer o seguinte, que hoje os dados é o petróleo atual. Então, se você não preservar, não focar em segurança, a qualquer momento você pode quebrar. Exatamente. Então, a segurança da informação e o pior ou o melhor, que a gente só vai notar o que é segurança da informação quando a gente recebe um golpe. Então, você está em casa, tranquilo, 3 horas da manhã, e alguém está lá fora do Brasil roubando os seus dados. E aí, como é que fica isso? Isso aí foi falta de prevenção, falta de backup sistemático, falta de várias coisas que eu quero pedir a você para você elencar esses possíveis erros de a gente não se prevenir. Pronto. O que acontece? Hoje em dia está muito popular ataques principalmente via WhatsApp, né? Tem uma crescente constante. E hoje o empresário ele está tão focado no negócio, na estratégia, que ele não vê a parte de segurança. Ele não visualiza como é que está o seu backup, ele não verifica como é que está a questão de seu firewall, que é a segurança da sua rede. E outro ponto muito importante, ele não educa seus colaboradores. Hoje em dia, eu costumo dizer o seguinte, que de nada adianta se você implementar a melhor solução de tecnologia, melhor solução de segurança, se você não tem uma equipe treinada, uma equipe capacitada para poder operar esses equipamentos. Porque hoje, o que mais gera acessos indevidos é justamente o usuário. Então, é preciso criar essa cultura de capacitação dos colaboradores de todas as empresas. Pedro Júnior, sobre capacitação dos nossos colaboradores, eu lembro bem de uns 20 anos atrás, no setor contábil, muitos colegas contadores, empresários contábeis como eu, a gente tinha medo de treinar nossos funcionários com medo do concorrente roubar, né? Mas isso é um mito. Não adianta. Enquanto o funcionário estiver com você, conosco, a gente precisa treinar para ele não fazer besteira. Então, isso que Pedro Júnior está falando, a gente tem que ser feliz enquanto tem o funcionário trabalhando com a gente. Então, o que adianta você não ter um funcionário treinado só com medo de possivelmente acontecer de alguém levar, de alguém
que leve e que seja feliz, mas enquanto estiver com a gente, precisa ser treinado, precisa ter o cliente no centro, precisa saber de todas essas ferramentas preventivas, né, Pedro Júnior? Isso mesmo. Eu costumo dizer o seguinte, que segurança não é sobre TI, é sobre você dar continuidade para o negócio. Porque quando você tem um ambiente totalmente seguro, com firewall, backup, também não é garantia de 100%. Não é garantia, não. Então você precisa realmente ter um leque de fatores para ser preenchido. Segurança na parte de firewall, um backup de preferência em nuvem ou em lugares redundantes. Também ter uma equipe de TI para poder monitorar, acompanhar se esse backup realmente está sendo realizado de forma adequada e dar suporte e treinamento para a equipe. Pois sem isso, você não consegue garantir a continuidade do negócio. Principalmente tendo em vista a Lei Geral de Proteção de Dados, que está vindo aí, que na verdade está vindo, não, já veio, já é uma realidade. Já é uma realidade há muito tempo. E já tem empresas sendo autuadas. Exatamente. Então, às vezes a gente precisa abrir um pouquinho a nossa cabeça, né, e visualizar essas possíveis possibilidades. Eu costumo dizer até o seguinte para o cliente: rapaz, eu já tenho um TI, abre oportunidade para você ouvir uma segunda opinião, para a gente poder analisar e ver uma segunda opinião, porque às vezes a gente tem a falsa sensação de segurança sem realmente estar. Exatamente. E outra coisa que eu observo lá na Dilavô, isso aí que o Pedro Júnior está falando, às vezes a gente contrata a melhor assessoria de TI. Chega lá, ele faz tudo. Aí a gente vai muito bem, tudo amor, tudo alegria no primeiro mês, no segundo mês. Eu quero saber daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, se a gente precisa continuar com esse processo. Não, é porque está com 6 meses, nunca aconteceu nada, né? Aí a gente relaxa. Não deve relaxar, não é, Pedro Júnior? Isso mesmo. Uma das coisas que normalmente o empresário peca é o quê? Ele contrata ali um terceirizado, um prestador de serviço de TI, e ele não acompanha. Ou esse prestador também, ele não entrega resultados. Exato. Porque o que acontece? Imagina, eu estou trabalhando lá para a Dilavô Contabilidade e tem ali um histórico de recorrências de ataques. Então, o que é que a nossa equipe vai fazer? A nossa equipe vai atuar para poder corrigir aquela vulnerabilidade e identificar o que é que pode estar gerando esse possível ponto de falha. E isso tem que ser uma comunicação fluida com a diretoria. E estreita, muito estreita, muito próxima. Porque eu costumo dizer que a TI, na verdade, tem que ser o braço direito da diretoria. Da diretoria. Porque vai ajudar muito na tomada de decisão. Certo. E outra coisa, Pedro Júnior, quando você está próximo ao seu cliente, no caso escritório de contabilidade ou qualquer outra empresa, quando o profissional de TI ele está próximo, ele sabe indicar, não, funcionários A ou B, o que está acontecendo? Vamos treinar você. O que é que está faltando? Você está trazendo pendrive e está colocando aqui nas máquinas. O que é que? Então, tudo isso aí precisa ser periodicamente, tipo de 15 dias, uma vez por mês, mas tem que ser uma periodicidade que dê tempo evitar o mal maior, né? Eu costumo até fazer uma analogia que muitos acham um pouco gritante, que é o quê? Normalmente, o que é o firewall? Fazendo uma analogia bem simples para fácil entendimento de todos. O firewall, ele vai fazer sua linha de frente ali perante a rede. Ele que vai gerenciar tudo que vem de fora da sua internet para dentro da sua rede. Agora, fazendo analogia, o firewall basicamente é como se ele fosse o porteiro do seu condomínio. Exato. Imagina aí que aquele porteiro deixa passar algo, então ele vai gerar uma vulnerabilidade. Logo em seguida, você tem um backup. Porque o backup é a garantia que se ocorrer qualquer problema, você vai ter ou meio dia de serviço ali perdido ou um dia anterior. Vai depender da estratégia adotada. Então você precisa ter isso. E, além disso, uma terceirização de TI para poder acompanhar essas métricas. Porque de nada adianta você implementar uma tecnologia, uma solução e não ter quem vai fazer a gestão. E a questão de backup, não se conforme só com backup normal. O ideal é um backup em nuvens, um HD externo, né? Isso. Até falando aqui um pouquinho, pegando a estratégia que a gente montou recentemente para um cliente. Esse cliente ele tem um backup em nuvem, que já é muito seguro, e além disso ele tem um backup que envia para a casa de um dos sócios. Exatamente. Então, isso vai dar o quê? Vai dar redundância e vai dar segurança. Mas é mais segurança. Mais segurança. E com isso a gente conseguiu até baratear, porque se ele tivesse uma outra solução de outro backup em nuvem, talvez ia ficar muito oneroso. Então, se ele já tem um backup em nuvem e tem também um backup que é enviado para uma das residências do sócio, vai atender perfeitamente ele. E outra coisa, eu sempre faço uma analogia em
segurança da informação nessa parte digital, eu comparo muito com seguro de carro, seguro de veículo. Então, eu morei muitos anos no interior, né? E isso em 1982 eu assumi no Banco do Nordeste lá em Brejo Santo. E lá em Brejo Santo eu possuía carro e naquela época eu já tinha seguro total. Aí a pessoa dizia, isso é uma besteira, tá gastando dinheiro com besteira. Graças a Deus nunca houve sinistro, mas e se tivesse havido? Então, eu faço, ainda hoje, sempre eu faço seguro de carro e torcendo para não acontecer nada. A mesma coisa é plano de saúde. Eu tenho plano de saúde, eu e minha família, mas Deus queira que não aconteça nada. Eu estou pagando o plano de saúde, mas é para não acontecer mais. Agora, se acontecer, eu estou lá... Vai estar coberto, né? Preparado, né? Pedro Júnior, como definir segurança da informação para quem não é da área de TI? Pronto. Volta àquela analogia, né? Se você tem um condomínio é o quê? A rede da sua empresa. Então, você vai ter uma portaria, que é justamente o Firewall. Ele vai fazer esse filtro de tudo que pode entrar e de tudo que pode sair. Então, o Firewall, ele vai fazer esse filtro, porém, ele não garante 100%. Logo em seguida, o indicado é você ter um backup. Porque o backup é a garantia, porque se ocorrer alguma falha, algo passar pelo Firewall, você vai ter o backup ali para poder subir todos os seus dados de onde você tiver acesso à internet com o seu dispositivo. Né? Além disso, você ter uma equipe que possa atuar de forma emergencial. Só citar um caso aqui, seu Lavô. Muito bem. Tá com 2 semanas que eu estava na inauguração da Clínica São Camilo, onde nós atuamos em toda a parte de projeto de infraestrutura e toda a parte de execução. Excelente. Então, a gente entregou tudo. Durante o processo no qual a gente estava da inauguração, eu recebi uma ligação de uma pessoa falando que o seu WhatsApp tinha sido hackeado. E é um WhatsApp de uma grande empresa. E esse número é o número comercial. Uhum. Então, de imediato, eu saí ali daquele momento, deixei meu sócio me cobrindo ali, e o que foi que eu fiz? Realizamos algumas ações para poder manter o número dessa pessoa e que gerasse o menor impacto possível. Por quê? Imagina o impacto disso para o nome de uma empresa. Isso eu estou falando de um golpe simples, que é do WhatsApp. Agora imagine um golpe de ransomware, que ele criptografa seus arquivos e vai lhe cobrar sequestro de dados. Exatamente. Que bloqueia tudo, né? Eu já ouvi reportagem de prefeituras, o município todo ficar o sistema bloqueado, né? Então, e outra coisa, e isso pessoas fora do Brasil, né? Pessoas sem identificação, de difícil identificação, né? E a gente precisa pontuar o seguinte, a tecnologia ela não está apenas para os grandes. Não é somente os grandes que são visados. O que é visado? Aquele que tem menos segurança. Então, o pequeno empresário, ele é visado. Aquele MEI, ele é visado. Uma grande empresa é visado. A gente não vai falar nomes aqui. Lógico, mas, para você ter noção, uma grande empresa de fora, que tem um nome muito forte no mercado, vazou a lista de todos os seus clientes. E faturamento. Então, imagina o impacto disso, impacto negativo para a marca. Exatamente, é horrível. Pedro Júnior, por que as empresas contábeis são algo tão sensíveis em termos de segurança digital? Pronto. As empresas contábeis, elas são sensíveis por quê? Porque na empresa contábil existe justamente a mina de ouro. É lá onde é tratado todos os dados que são protegidos pela LGPD. CPF, toda a parte de dado de um indivíduo, pessoa física. Então, tudo isso é muito visado. E é muito sensível, né? Muito sensível. Então, a empresa em si, quando ela não foca nisso, ela acaba sendo penalizada. E a LGPD veio realmente para poder pegar essas empresas. Então, assim, precisa correr com relação a isso, não só para não ser autuado, mas sim por quê? Para fortalecer sua marca no mercado. Porque eu costumo dizer o seguinte para os clientes, aquele cliente que investe em tecnologia, investe em segurança e sabe utilizar isso a favor de si, com campanhas de marketing, com campanhas com a própria rede de clientes, fomentando que ele realiza ações de segurança dentro da sua empresa, isso eleva o valor do seu ticket. Então, isso também precisa ser visto com bons olhos. Com bons olhos. E o que o Pedro Júnior está dizendo, pessoal, é que a gente consegue, na área de marketing comercial, consegue colocar isso até como um diferencial, né, Pedro Júnior? Diferencial. Porque a maioria, a manada aí, como diz Flávio Augusto, a manada não está pensando nisso. Então, a segurança da informação também pode ser um diferencial, tanto para nós, contadores, como qualquer área da economia, né? Eu conheço um grande escritório que lá ele fez o seguinte, ele investiu em tecnologia, ele investiu em relação ao LGPD e ele utilizou
esses cases para poder elevar o seu ticket. Então ele elevou seu ticket em aproximadamente 20%. Então a gente pensa assim, não vale a pena, tranquilo. Será que o retorno desses 20% do ticket não paga o investimento em TI? Paga e não sobra paga, ainda, né? Não paga você ter a segurança? Exatamente. E outra coisa, e você se eleva em termos de autoridade, né? Autoridade no seu ramo, na sua atividade, né, Pedro? Isso mesmo, porque o que é que acontece? Uma empresa hoje de contabilidade trabalha com dados sensíveis. Exato. Quantos clientes o Lavô não tem? Quantas pessoas físicas não tem cadastrado lá no banco de dados? Exato. Então exige um nível de foco em segurança muito elevado. E isso agrega valor à empresa. Pronto, perfeitamente. Pedro Júnior, meu amigo, quais são os erros mais comuns cometidos pelos pequenos escritórios de contabilidade? Pronto. Os erros mais comuns são senhas fracas. Por incrível que pareça, isso ainda é muito comum, senha 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Senhas fracas hoje é basicamente o top 10. Sim. E além disso, aquele post-it com a senhazinha no monitor. Isso também é bem frequente. Né? Outro ponto também é a falta de backup. A ausência de um backup. E digo mais, só o backup não é válido. Por quê? Você tem um backup. Quem é que lhe garante que aquele backup está funcional? Então é necessário você ter um planejamento, uma política de backup para revisar se esses backups estão funcionando corretamente. Para testar, né, Pedro? Para testar, para validar. Então, se retira um dia, se faz uma programação, realiza a restauração desse backup de arquivos específicos ou do todo. Até para você mensurar quanto tempo vai levar para realizar o restore de um possível ataque. Exatamente. Então, essa questão, ter o backup, não, eu tenho um backup em nuvem, tenho um HD externo, tenho o meu servidor e tal, mas quem é que está fazendo esse teste? Já pensou, quando você necessita, aí vai ver, aí aparece um bocado de nome lá criptografado. Ou então em mandarim, que você não sabe nem o que é. Então, nesse sentido, o que o Pedro Júnior está dizendo é a gente ter uma política de periodicidade, de a gente sentar, vamos ver o backup aqui, que está salvo aqui. Foi salvo semana passada, segunda-feira, semana passada, vamos ver. Aí olhar se realmente funciona, né, Pedro Júnior? Isso. Eu até estive semana passada conversando com uma empresa de RH, com uma pessoa proprietária de uma empresa de RH. E eu falei para ela o seguinte, olha, você quer procedimentos básicos para você manter a segurança da sua TI, é o quê? Você ter ali uma política de segurança onde define qual arquivo vai ser feito o backup, qual horário, qual rotina de teste. Você ter ali um firewall para você acompanhar todos os seus ataques, um bom antivírus, né? Capacitação dos seus colaboradores. Antivírus pago, antivírus profissional. Né? Capacitação dos seus colaboradores, porque normalmente pesquisas relatam que em torno de 30% dos ataques são vindos por conta dos usuários. Então, 80% a gente consegue barrar com tecnologia e 30% é usuário. Então, a gente precisa elevar o nível de conhecimento das pessoas. Principalmente tendo em vista agora com as novas aplicações, com IA e tudo, que estão facilitando a criação de vírus, de malware, de ataques. E a entrada, né? A entrada nos nossos celulares, nas nossas máquinas, né? Isso mesmo. Pessoal, você micro, pequeno e médio empresário, não pense aí que esses 30% dos seus colaboradores, eles têm má fé, não. Isso é inconsciente, é inocentemente, né, Pedro Júnior? A gente chega com um pendrive ou a gente baixa uma coisa muito bacana, muito lindo lá, às vezes até técnico do negócio, mas no meio disso tem alguma coisa esquisita, né, Pedro? Até citando esse ponto que eu falei lá do ataque do WhatsApp, foi justamente pelo WhatsApp Web. A pessoa recebeu um documento em PDF e esse documento estava atrelado a um vírus. Como é que ela ia imaginar que lá estava um vírus? E tem uma opção no WhatsApp Web, normalmente você marca para fazer download automático. Se você habilitar essa opção. Habilitando é pior ainda. Porque ainda. Na hora que você clica na conversa, ele vai fazer download desse arquivo e você vai ser impactado. Não tem jeito, já entrou. Então, esse cuidado, ele necessita ser feito. E tecnologia não é caro. Segurança da informação não é caro. O caro é quando acontece um problema assim desse nível, né? Pedro Júnior, como a terceirização de TI ajuda as micro e pequenas empresas a protegerem sem elevar custos? Pronto. O que é que acontece? A terceirização ela vem justamente para desmistificar aquela questão que a TI é caro. Então, caro é você ficar com o seu negócio parado. Caro é você realmente inviabilizar seu negócio, a continuidade do seu negócio. Perder cliente, né, Pedro? Perder cliente. Então,
A terceirização, ela foca o quê? Você vai deixar de pagar 13º, férias, você vai ter uma equipe extremamente qualificada. Um grande diferencial de terceirizadas para técnico interno. Técnico interno, normalmente, depois de um período, ele cai em comodismo. Já o técnico de uma terceirizada, ele tem que estar constantemente em cursos, em treinamentos. Vou utilizar até como exemplo a Tay Connection. Lá na Tay Connection, a gente faz uma programação do ano, onde a gente tem que ter, no mínimo, 10 treinamentos. Por que 10 treinamentos? Porque a gente tem carnaval e tem final de ano aí que normalmente não vai dar certo. Mas a gente tenta incluir esses treinamentos para capacitar e nivelar toda a equipe técnica. A gente pega justamente aquele caso que o seu Lavô disse. Às vezes a gente tem medo de capacitar o nosso técnico. Olha, é muito mais caro você ficar com um técnico ali que não lhe atende do que você ficar realmente com uma pessoa que vai lhe atender. Então, é essa a nossa sugestão. Exatamente. Pedro Júnior, essa questão do treinamento, né? De organização, que você está dizendo aí que na sua empresa, na TI Connect, você faz isso. E a gente tem que fazer isso, como a gente tem que fazer lá na nossa empresa, na De Lavô Soluções Contábeis, porque acabou aquele dizer que santo de casa não faz milagre, ou então a questão do espeto, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Casa de ferreiro não deve ser espeto de pau, deve ser espeto de aço inoxidável, como diz o Gomes de Mata, que é um consultor aqui de Fortaleza. Então, acabou esse negócio de casa de ferreiro ser espeto de pau. Casa de ferreiro precisa ser de aço inoxidável. O espeto precisa ser de aço inoxidável. Então, por isso, você tem que dar exemplo para poder você orientar seus clientes, né? Como é que você por exemplo, no nosso caso, se a gente é uma empresa desorganizada internamente, como é que a gente pode ensinar para o nosso cliente se a gente não fizer isso dentro de casa, né? Até um ponto interessante, pegando esse gancho que o seu Lavô falou, é o seguinte: imagina aí se eu tenho um colaborador onde eu não apliquei uma política de segurança. O que é uma política de segurança? São informações onde vai dizer o que ele pode ou não fazer com os equipamentos da empresa. Então, se ele fizer alguma atividade que está como barrado ali dentro da política de segurança, ele vai receber as penalidades de acordo com a política. Então, o que acontece? Quando eu falo que tecnologia tem que ser um aliado da estratégia do negócio, é justamente por conta disso. Tem que ter uma política de segurança. Por quê? Porque vai atuar junto ao regimento interno da empresa. E isso fortalece a cultura. Porque fortalecendo a cultura, a gente fortalece o todo no negócio. Exatamente. Pedro, segurança é mais tecnologia ou comportamento humano? Segurança hoje é mais comportamento humano. Principalmente porque as pessoas, a tecnologia ela vem numa crescente muito grande, principalmente com IA. Então as pessoas agora acharam fácil ir lá no ChatGPT, no Gemini, colocar lá uma pesquisa e tentar fazer algo, seja certo ou seja errado. Da mesma forma que existe o lado bom, existe o lado ruim da tecnologia. Exato. Então, o ser humano ele precisa ser capacitado para isso, né? Então, realmente, a gente precisa criar um ecossistema, uma cultura, para que tudo possa fluir de forma natural. Perfeitamente. Essa questão de... Eu tava vendo um dia desse, semana passada, eu estava vendo como não é preciso mais, para você desenvolver um software ou desenvolver um aplicativo, não é preciso você ser desenvolvedor, você ser programador. Você tem coisas aí e baratas, né? Que você chega, às vezes até gratuitamente, que você chega e faz um app. Tinha lá, eu sou doido para fazer um app mais... robusto que o nosso, nós somos uma das únicas empresas de contabilidade terceirizada que temos o app de Lavô, né? Mas mesmo assim a gente precisa de melhorias contínuas, mas está saindo já, você pode fazer app sobre tudo, né? Não é, Pedro Júnior? Isso mesmo, tem uma ferramenta que ela é muito difundida no mercado, que é o Lovable. Você consegue ir lá, você cria um prompt onde você consegue desenvolver um sistema em minutos. Em minutos. Para você ter noção. Sem saber nada, nenhum código de programação. Isso. Para você ter noção, a gente tem um segmento dentro da nossa empresa que trabalha com inteligência artificial. E o que foi que nós fizemos? A gente pegou esse aplicativo e colocamos para desenvolver um site. Ele analisar um site, que a gente usa como base, e ele desenvolver essa aplicação. Seu Lavô, foi em questão de minutos. É show demais. Então isso facilita muito. Facilita muito. Não,
Eu sempre falo a questão do futuro das profissões, né? A gente achava que o futuro da profissão ia ser de programador. Hoje eu já não acho mais isso, porque programador, a gente consegue desenvolver muita coisa aí sem saber escrever uma linha de código. Na verdade, o código ele vai ser ainda necessário para validar se aquela informação está consistente. Mas qualquer pessoa, né, que consiga desenvolver um prompt, ela consegue desenvolver um aplicativo. Pronto. E vai necessitar do programador, obviamente, né? Você que é programador, não fique triste, não. E você que sonha ser programador, porque eu sou de um campus de TI, né? Lá da UFC de Quixadá, e lá nós temos 6 cursos na área de TI, e a meninada lá toda entra para aprender a programar mesmo. A vibe é esta. Mas o que eu quero dizer é que vão precisar, a maioria dessas big vão precisar de programadores, mas é o que o Pedro Júnior estava falando, mas no back-end, mas por trás são equipes formadas e equipes todas focadas em fazer aquelas aplicações para as pessoas comuns realizarem através dos prompts, né? Isso mesmo, o prompt ele facilita bastante e a tecnologia ela facilita bastante, né? Hoje você consegue criar aplicativos em dias, em minutos, vai depender muito da sua necessidade do negócio. Exatamente. Pedro Júnior, como criar uma cultura organizacional de segurança da informação nas pequenas empresas? Pronto, para criar uma cultura organizacional para pequenas empresas, pequenas e médias. Pequenas, né? E médias. O que é que acontece? Você precisa ter uma política de segurança implementada e que todos tenham conhecimento, porque de nada adianta eu ter regras e restrições se não é do conhecimento de todos. Então, além disso, você precisa ter um regimento interno, porque o regimento interno ele vai trabalhar vinculado ao setor de RH para fortalecer a cultura. Outro ponto é justamente você ter uma rotina de treinamentos, porque a gente sabe que hoje em dia as empresas estão com a rotatividade um pouco elevada, então a escassez de mão de obra, eu vou falar por escritório de contabilidade, porque eu conheço vários, né? Tá muito alto, muito elevado. Então, o que acontece? Você precisa ter essa constância, essa consistência em treinamento, em capacitação. Às vezes a gente acha que é algo de outro mundo. Acha que vai demorar 1 hora, 2 horas para realizar esse treinamento, sendo que são treinamentos rápidos. Às vezes um treinamento de 1 hora. Você faz um treinamento desse a cada 1 vez por mês, 1 vez a cada 2 meses, mas se manter a rotina. Até porque isso também lhe fortalece, né, com relação ao LGPD, que se faz necessário o conhecimento de todas essas regras. Exatamente. Você falou agora em LGPD, Pedro Júnior, mas será que a LGPD, essa Lei Geral de Proteção de Dados, no Brasil, será que realmente está mudando a mentalidade de nós, empresários? Pronto, vou falar por experiência própria. A gente atua em diversas empresas de diversos segmentos, né? Eu falo até que a gente trabalha de escritório de contabilidade, advocacia, a rede de açougue. Então a gente trabalha com tudo. Então, hoje o que é que acontece? A LGPD, né, nem todo empresário captou ainda essa necessidade. A maioria dos empresários estão empurrando isso com a barriga. Só que isso é forte. Lembrando, a atuação. Há uma multa que pega 2% do seu faturamento anual. Será que isso não é forte? Sem contar o risco da imagem, que é algo que a gente não consegue mensurar valores. Imagina a sua imagem manchada no mercado por não ter garantido a segurança. Exatamente. Então, a LGPD, eu fui professor de uma disciplina lá em Quixadá, na UFC Quixadá, chamada Ética, Direito e Legislação, né? Então, nessa disciplina, a gente, na parte de legislação, a gente dava várias leis. Dentre essas leis, a LGPD, a lei do software, direitos autorais, direito do consumidor, né? Marco civil da internet e assim por diante. Várias leis nessa parte fiscal, tributária, né? De obrigatoriedade. Então, a gente dava um conjunto de leis lá para a meninada. Tanto a gente dava a parte teórica, como a gente colocava para eles fazerem trabalhos em equipe para o estudo ficar mais acurado, né? E na parte de direito a gente dava cinco tipos de 5 ramos do direito, né? Direito constitucional, administrativo, civil, penal
e trabalhista, né? O direito do trabalho. Mas, enfim, tentar dar pelo menos dar uma introdução para que o egresso, para você que vai sair da universidade, você precisa sair formado, pelo menos sabendo procurar aonde estão as coisas, né? Onde estão as leis. Até pegando esse gancho, seu Lavô, só fazer aqui uma observação. O senhor falou de direito trabalhista. Né? Recentemente, a gente pegou uma situação, né, que não é um cliente nosso, passou a ser um prospecto, onde esse cliente está recebendo uma ação na justiça porque o colaborador executou uma atividade que não foi repassada para ele, que era proibida, e ele foi utilizado isso para sua justificativa de demissão. Como ele não foi treinado nem capacitado para isso, não tinha nada documentado sobre isso, a empresa está respondendo o processo na justiça. Então, por isso que eu falo, tem que fortalecer principalmente a parte documental, parte de segurança da informação, que é a política de segurança e o regimento interno. E isso que o Pedro Júnior está falando, não é aumentar a papelada, é aumentar a parte de documentação, mas digital, pode ser digital. Nós não estamos aqui fazendo um oba-oba para papelada, para papéis, que a gente sabe que a tendência é diminuir papéis, né? Mas documento não pode diminuir, nem que seja em PDF, e esses documentos precisam estar assinados, né, legalizados, de acordo com as normas jurídicas, mas precisam estar também guardados em arquivos com segurança, né? E outra coisa, você vai precisar com 5, 10, 15, 20 anos, né? Isso tudo vai depender da particularidade do negócio, porque às vezes o negócio, ele não precisa manter esses arquivos durante muito tempo, mas, por exemplo, a gente for falar da área da saúde, da área contábil, você precisa reter esses documentos durante um período maior. Então, se faz necessário criar uma política estratégica de retenção desses backups. Olha, eu me lembro aqui que há uns 5 anos atrás eu fiz uma cartilhazinha de gestão contábil para o micro, pequeno e médio empresário. E dentre esses documentos, né, esses prazos, se você souber, por exemplo, documentos de FGTS, né, pagamentos de FGTS, você tem que guardar por 25 anos. Pagamentos de INSS. Por quê? Porque quando o colaborador vai se aposentar, às vezes o INSS, apesar de toda a tecnologia, mas ele vai querer essa documento que você prove. E para você provar, você tem que ter esse documento ou físico ou digital. Então, isso aí, INSS, Previdência, são 30 anos, é mais tempo. Então, pensando tudo isso, o que o Pedro Júnior está dizendo aqui, é que há 25, 30 anos atrás, a gente se preocupava com a qualidade total. A qualidade total, o que era? Era a gente também manualizar, fazer manuais para cada tipo de processo, de serviço, mas isso a gente fazia calhamaço de papel, não era, Pedro Júnior? Isso mesmo. Mas hoje é tudo feito também, mas só no digital, né? Isso mesmo. Pedro, quais ferramentas básicas você recomenda para começar a proteger os dados empresariais? Pronto, vou começar pelo básico, treinamento da equipe. Porque isso não vai ter aquele custo elevado e também não vai ser algo que vai gerar um impacto financeiro para você muito grande. Porque normalmente isso já gera um impacto de mudança de mentalidade, mudança de cultura. Outra opção também, que você na verdade não é opção, é adição, é um antivírus profissional. Não adianta nada a gente treinar um colaborador, treinar a equipe e não ter um antivírus que vá fazer a retaguarda, que vá dar resposta quando algo estiver ocorrendo. Outra opção também, outro item, é o backup em nuvem. O backup em nuvem, ele vai garantir, fazendo uma analogia, ele é a vida extra. Lembra da época do videogame? Onde você perdia, morria ali, você restaurava a sua vida extra. Exato. Do último ponto de restauração. O backup é a mesma finalidade. A mesma coisa. Então, se faz importante você ter uma ferramenta de backup automatizado, configurado, que funcione de forma preventiva e ao mesmo tempo de informativa. Em que sentido? Se ele te avisar se foi feito backup ou não, ele te avisar se rodou algum erro, se algum arquivo ali está danificado, porque se eu só enviar esse backup e eu não conferir, é um tiro às cegas. Exato. Então, é algo que tem que ser feito. Outra opção que normalmente ninguém faz, principalmente em e-mails gratuitos, que muito pequeno empresário ainda utiliza e-mail gratuito, é não ativar a autenticação 2 fatores. Exato. A autenticação 2 fatores, ela é uma
uma etapa a mais que vai elevar a segurança da informação. Recentemente a gente teve 2 vazamentos de um grande player, não vou falar o nome, mas um grande player do mercado, onde vazou mais de 90% das informações de e-mail. Então o que é que acontece? Isso gera um impacto muito grande, principalmente porque cultural nosso, nós não armazenamos a senha em local correto. Exato. Nós não documentamos isso da maneira adequada. E o Firewall, que é para fazer o controle da sua rede. Porque o Firewall eu vou monitorar, eu vou saber o que é que está vindo de ataque, eu vou saber o que é que a minha equipe interna está acessando. Será que a minha equipe deu uma caída na produtividade porque está tentando acessar YouTube, Netflix, alguma coisa do tipo? Então o Firewall possibilita você fazer isso. E não só isso, ele possibilita você ter relatório. O que é importante, principalmente para o planejamento estratégico. Exato. Porque aí é onde está a tomada de decisão, se talvez um colaborador vale a pena manter ele na empresa ou não. Né? Então a Take Connection, ela está justamente aqui para oferecer todos esses tipos de serviço, seja da gestão de TI, da terceirização de TI, backup em nuvem, Firewall, a gente atua em todo esse segmento. Treinamento também? Treinamento também. Você, por exemplo, você chega numa empresa, uma equipe de 10, 15... E outra coisa, pessoal, não é treinar só o pessoal da tecnologia da empresa, não. É treinar todo mundo que tiver acesso à informação, né, Pedro Júnior? Pegou em computador tem que ser treinado. Pegou em computador tem que ser treinado. E outra coisa, a gente não gosta de admitir, mas isso aqui também é um computador muito poderoso, né? Verdade. O celular também é um computador. O que é que tem no nosso celular? O que é que está salvo no nosso celular? Hoje em dia praticamente está o mundo. O celular tem muito mais coisa do que um computador hoje em dia. Tem sua conta bancária, seus e-mails, suas informações, senhas. Exatamente. Pedro Júnior, como equilibrar inovação e segurança em tempos de inteligência artificial? É complicado. Normalmente, para você equilibrar isso aí, se faz necessário a questão da educação, prevenção. Por quê? A inteligência artificial, ela veio para ajudar, realmente. Porém, como eu disse, tudo que você pergunta, ela vai responder. Então, ali você pode estar aprendendo a realizar algo que não é benéfico. Sem contar outro tipo de informação. O que é que normalmente quem utiliza IA faz? Vou citar aqui um caso. Você pega ali um relatório financeiro da sua empresa, você joga ali na IA aberta e fala assim, olha, gere um gráfico com base nessa planilha. Será que essas informações não vão ser utilizadas? Que elas ficam guardadas lá, né? Em nuvens, lá no servidor deles, né? Isso mesmo. Então, assim... Em qualquer parte do mundo, Qualquer parte do mundo. Então, a gente tem que ser muito criterioso. Se for utilizar IA, é ideal que você tenha uma consultoria para implementar IA. E você tenha a sua IA própria. Você pode hospedar a sua IA local ou em nuvem, né? E isso facilita e eleva a segurança. E outra coisa que eu acho que está virando moda, todo mundo usa IA, né? Hoje em dia a moda é todo mundo usar IA. Mas vale a pena você pagar em dólar mesmo, vale a pena você ter uma IA para chamar de sua. Ou seja, para você pagar, porque quando você tem a IA gratuita, você não garante nada, né? Isso mesmo. Então, assim, isso abre uma brecha, é uma falha, é uma vulnerabilidade. Então, a gente precisa ter um cuidado maior com relação a essas informações. Exatamente. Pedro Júnior, um caso real de falha de segurança e o que foi aprendido com esse caso real. Pronto, eu vou contar aqui um caso real e esse eu fico até meio assim de contar. O que acontece? Era um contador, ele tinha aproximadamente 90 empresas, então ele já trabalhava um bom tempo no mercado e tudo, tinha sistema, já tinha sido alertado para ele sobre implementar um firewall, implementar um backup, porém ele não optou por essas opções, né, essas vantagens, soluções. E ele acabou trabalhando da forma normal. Ele fazia o backup onde? Em um HD externo. Então ele tinha a rotina de fazer backup no HD externo com uma solução gratuita e que não validava se aquele backup estava ok ou não. Resumindo, eu conheço esse contador desde 2011. Em 2019, ele entrou em contato comigo falando o seguinte, ele me chama de Pedinho, né, quem me conhece das antigas acaba me chamando assim, ele falou, Pedinho, todos os meus dados foram criptografados. É um tal de ranço, tá cobrando aqui em Bitcoin. Eu me mandou uma foto, fui dar uma olhada. Aí eu falei, primeira coisa que eu falei pra ele, desliga tudo, né, desliga todos os equipamentos da energia, me diz onde é que tá o backup. E ele falou, tá no HD externo. Resumindo, realizamos uma visita nessa empresa e ele perdeu todas as informações do banco de dados dele.
quando eu falo que segurança não é um privilégio, é uma necessidade, principalmente para se manter no mercado, é justamente por conta disso. Resumindo, essa pessoa hoje, ela está trabalhando no escritório de contabilidade. Ela está sendo funcionário. Deixou de ser empresário contábil para ser funcionário por conta de uma decisão para economizar, para não contratar, para não comprar equipamento, para não fazer assinatura, né? Isso mesmo. Então, assim, isso me deixa tocado porque é um negócio que parou, é um negócio que quebrou. E temos que levar em consideração que foi algo avisado, não foi algo imprevisível. Era algo que estava ocorrendo, principalmente naquele momento, né? Estava próximo já da pandemia e tudo, e final de ano, normalmente, se eleva o número de ataques. Exato. E normalmente ninguém olha. É agora, pessoal. O que é que o empresário está focado? Festa de confraternização. Será que ele está focado realmente em garantir a segurança, em começar o ano totalmente alinhado com o que precisa, com a segurança da informação? Exatamente. Mas o que o Pedro Júnior fala, que eu comungo também, é uma questão cultural. Não é uma questão só técnica. Não é uma questão só de dinheiro ou de falta de dinheiro. Não são essas questões. É uma questão comportamental, é uma questão de decisão e é uma questão de perceber o problema, tomar a decisão e fazer a ação. E ir lá e resolver, não é, Pedro? Isso. Eu falo até o seguinte, para um pequeno empresário, eu tive semana passada com um pequeno empresário e ele falou, Pedro, eu sei que as soluções estão com preço legal, não está um preço exagerado, está um preço muito bom, porém, eu não vou ter como marcar com isso porque eu estou começando. Aí eu falei para ele o seguinte, ok, se você não tem possibilidade de ter um firewall, se você não tem condições de manter o suporte, mantenha pelo menos o backup. Porque o backup é a garantia que após o ataque você vai conseguir restaurar. Exato. Porém, lembrando que logo após o ataque você vai precisar de uma equipe de TI para restaurar seus dados. Lógico. Ei, Pedro Júnior, eu quero pedir a você agora que você explique um pouco mais o que é firewall e quem pode fazer e se é só empresa como a sua especializada pode fazer. Destrinche mais para o nosso público. Pronto. O que é o firewall? O firewall ele é uma camada de segurança. Ele vai ser o porteiro do seu condomínio, ele vai fazer a linha de frente. Ele vai filtrar tudo que pode entrar ou sair. Resumindo, todo site que você for acessar externo, ele vai verificar. Ele é pago? Ele é pago. É pago. Tem firewalls gratuitos, porém, aí eu vou falar a vantagem de um e do outro. O pago, ele se atualiza constantemente sempre que sai uma nova ameaça. O gratuito não. O gratuito você tem que ter alguém ali cuidando, se torna até mais caro. Você vai ter que ter alguém cuidando para inserir essas políticas de forma manual. Né? Então, alguns firewalls, principalmente os gratuitos, atualmente praticamente estão descontinuados. Então, você confiaria, né, você confiaria a sua vida, a sua segurança a um segurança com cacetete, aposentado? Pois é. É mais ou menos uma analogia bem fácil de entender. Né? É preferível que você tenha ali alguém na linha de frente, preparado, armado, munido de todas as informações, treinado para poder aplicar as soluções adequadas para aquele momento. É muito bacana. E isso tem muito a ver com disciplina. E sobre disciplina, Pedro Júnior, eu quero saber, você como triatleta, como é que você aplica tanto para a parte empresarial como para a parte esportiva, isso aí na segurança empresarial. Pronto, seu Lavô costuma dizer o seguinte, eu até me arrepio com isso, porque existe o eu antes do Ironman e eu depois do Ironman. Exato. Em que sentido? No momento em que eu fiz o Ironman, realmente era um momento muito complicado, né? Era um momento que estava tudo muito corrido, eu não tinha tempo para nada. Porém, eu precisava inserir na minha atividade rotineira da semana, eu precisava incluir esporte. Exato. E eu cheguei para minha esposa e falei, vou fazer uma prova de Ironman. Eu assistia quando eu era criança, assistia a Fernanda Keller e tudo ali, e eu fiquei apaixonado por esse esporte. E achava que aquelas pessoas que faziam isso eram super-heróis. Resumindo, passei uma mensagem para Fernanda Keller, que é uma bambambam do mundo do triatlo, e ela me respondeu. Aí foi que fortaleceu ainda mais. Eu iniciei todos os treinamentos, liguei para alguns profissionais para tentar fazer o treinamento, e alguns profissionais falavam que não dava tempo por conta do tempo que tinha para a prova, e eu disse, rapaz, você não sabe o tamanho da minha vontade. Então, a vontade é quem vai determinar, e a disciplina, ela serve para todas as áreas, seja para sua vida profissional, sua vida pessoal, né? Porque quando você é disciplinado, você tem constância. Quando você tem constância, não tem quem lhe pare. Exato.
É isso aí. Então, a disciplina, ela faz parte do processo, né? Tanto na parte pessoal, na parte de esporte, como na parte empresarial, né, Pedro? Isso. Imagina aí, você correr uma prova onde, depois de ter nadado 1,9 km, ter pedalado 90, correr 21, meio-dia ali no sol quente na beira-mar, e você ter a expressão de sorriso no rosto. É justamente porque é a superação. É a superação. Né? E a consistência é quem faz com que você alcance o extraordinário. Muitas vezes a gente espera resultados extraordinários fazendo as mesmas atividades. A gente precisa realmente abrir um pouco a mente, precisa ir um pouco além. E um pouco além naquele momento é o Ironman. Hoje eu estou praticando jiu-jitsu, voltei ao jiu-jitsu, né? Muito bem. Justamente porque o jiu-jitsu, assim como o Ironman, me mostra que em momentos de sufoco, em momentos em que você está no seu extremo ali de cansado, é só um momento. Aquele momento passa e uma hora ou outra você vai virar e vai estar por cima. Vai estar por cima. Muito bem, parabéns. Pedro Júnior, a gente está encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo e eu quero pedir a você que você nos dê aqui, nos brinde com um conselho que você deixa para o microempreendedor, para aquelas pessoas que ainda acham que segurança é coisa de empresa grande, é coisa cara. Pronto. O conselho que eu vou dar: o hacker não busca grandes empresas, ele busca empresas vulneráveis. Então, se você suspeita ou quer uma segunda opinião de uma empresa, busque a Take Connect, porque às vezes você acha que está com a sua segurança totalmente alinhado e não está. Então, volto a falar. Fortifique a parte de cultura, fortaleça a parte educacional da sua empresa, dos seus colaboradores, porque isso vai enriquecer não só seu colaborador, vai enriquecer o seu negócio. Exatamente. Pedro Júnior, você está vendo aqui um globo aqui na frente, e esse globo, desde o primeiro episódio que eu trago ele lá de casa, aí ele serve para eu mostrar algumas viagens que eu já fiz, né? Cada episódio que a gente tem, eu mostro as viagens, e também, quando terminarem as viagens, eu vou começar a sonhar, né? E sonhar também em futuras viagens, né? Mas hoje, por conta de você, né, por conta do meu convidado, eu lembrei aqui de uma maratona do Rio de Janeiro de 2017. Né? Pedro Júnior, ouvintes do De Lavô Cast, quando eu ouço a palavra maratona, eu não penso primeiro em pódio, em tempo ou em performance profissional. Eu penso em gente, em história, em convivência. E isso me leva direto para 18 de junho de 2017, quando tive a alegria de participar da Maratona do Rio de Janeiro. Mas calma aí, eu não fui correr a maratona, não. Naquela época, eu fui ao Rio com uma assessoria esportiva do meu vizinho e amigo Rafael. Ele era daquele tipo de corredor focado, disciplinado, daqueles que olham para 42 quilômetros como quem está indo ali na esquina. Eu, ao contrário, sempre preferi competir comigo mesmo. 5 km, 10 km, até 15 km. Né? O meu objetivo nunca foi vencer ninguém, mas cuidar da saúde, do corpo, da mente e da convivência. Nessa viagem, cada um tinha um desafio. Eu fui para correr 6 km. Está aqui a medalhinha, eu trouxe, porque eu mato a cobra e mostro o pau. Né? E ficamos hospedados, né? E o Rafael correu os 42 quilômetros, muito tranquilo, né? Completo. Ficamos hospedados perto de Copacabana, e aquilo por si só já era uma experiência. O clima do Rio de Janeiro, as pessoas bonitas na rua, né? A energia do mar, o movimento constante, né? Acordar cedo, encontrar o grupo, alongar, brincar, conversar, sentir aquela energia, aquele ar de expectativa antes da largada. Era muito mais do que uma corrida, era um encontro de propósitos. O percurso, então, foi um presente, né? Aquela vista belíssima, o mar acompanhando nossa passada, o vento no rosto, o sol surgindo, gente de todas as idades,
todos os ritmos, cada um com a sua história, seu motivo, sua luta. Eu não estava ali para quebrar recordes, eu não estava ali para celebrar a vida, a saúde, eu estava ali para celebrar a vida, a saúde e a oportunidade de caminhar ou correr ao lado de pessoas que valorizam o bem-estar. O que mais marcou não foi o relógio, foi o companheirismo, as conversas, as risadas, os incentivos mútuos, né? Conhecer pessoas novas, sentir que faziam parte de algo maior. Ali, naquelas ruas do Rio de Janeiro, ficou ainda mais claro para mim que a verdadeira competição é sempre interna. E é você contra o seu medo, a sua preguiça, a sua zona de conforto. E essa memória da Maratona do Rio de Janeiro de 2017, eu trago comigo até hoje, como um lembrete poderoso que na vida, nos negócios, na contabilidade, na TI, na família e na fé, o que realmente importa é seguir em frente. Um passo de cada vez, com boas companhias, com propósito e com coragem de continuar, mesmo quando o percurso parece longo demais. Agora eu vou passar a palavra ao Pedro Júnior, ao nosso convidado, para que ele faça as suas considerações finais. Pedro Júnior, meu amigo, que alegria ter você aqui no DiLavoCast 025. A gente percorreu hoje um caminho profundo sobre segurança da informação, responsabilidade empresarial e o papel essencial da tecnologia no futuro dos pequenos negócios. No futuro e no presente, viu, pessoal? Não adianta a gente falar mais em futuro, não. É falar em presente. E nada disso seria possível sem a sua experiência, a sua visão e a sua visão prática e a sua visão de proteger empresas, pessoas e histórias. Você pode indicar livros, filmes, documentário, vídeo de qualquer conteúdo que considere valioso para quem esteja nos assistindo e que queira crescer como pessoa, como empresário, né? E que queira aprender alguma coisa no digital e não somente esses vídeos passageiros que a gente fica ouvindo no celular, né? E claro, aproveite para compartilhar as redes sociais e as redes da TI Connection, para que o público continue aprendendo com você e acompanhando o seu trabalho. O espaço agora é inteiramente seu para encerrar com chave de ouro este capítulo tão especial. Mas antes que você fale, quero cumprir uma tradição muito especial do nosso programa, a entrega da caneca oficial do DiLavoCast. Olha aí. Aqui a entrega para você. Obrigado. Você merece. E eu quero entregar também... me dê esse livro. E eu quero entregar também esse livro que faz parte da trilogia O Poder dos Erros, né? O primeiro livro é esse, Os Erros Não Nos Definem, e eu espero que você adquira depois. O segundo livro é O Legado dos Erros, é esse aqui. O terceiro livro está saindo agora, daqui para dezembro, daqui para o final do ano, né? Está saindo, que é A Sabedoria dos Erros, aí complementa a trilogia O Poder dos Erros. E como eu estava falando com você aqui nos bastidores, a gente criou uma editora, a DiLavo Editora e Educação, que é justamente para publicar livros de autores independentes como eu, que queira realmente entrar, que não tem condições de participar dessas editoras tradicionais, que nos dão aos autores, no máximo, 10% do livro, né? Então, aí, qual é o projeto da DiLavo Editora? É um projeto se o Pedro Júnior quer escrever um livro, nós vamos fazer uma DRE, que é uma demonstração de resultado de exercício para ele, para o projeto do livro dele. Aí vamos dizer que a gente venda 30 mil reais em livro. Desses 30 mil reais, nós tivemos um custo de 20 mil reais. Então, os 10 mil reais é 50% para a editora e 50% para o autor. Eu acho que é mais justo, né? Certeza. Então, a ideia é que a gente seja mais justo, principalmente com os autores independentes. Isso aqui é para você, meu amigo, espero que goste. Já fiz a dedicatória, né? Vai para falar. E agora o microfone é seu. Fica à vontade para deixar suas palavras finais. Pronto. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o espaço, ao convite do seu João Lavô, porque desde muito tempo atrás
eu já acompanhava o seu Lavô na de Lavô Contabilidade. E eu via o cuidado que ele tinha com o cliente, o cuidado que ele tinha com a operação, né? E outra, a questão da educação constante. Ele não é uma pessoa que parou ali no tempo com relação à questão de educação. Vem constantemente se capacitando, buscando se atualizar no mercado. E assim também a TI, né? A TI, constantemente nós buscamos atualizações para poder entregar o melhor serviço, a melhor solução para o nosso cliente. E só uma observação, não necessariamente o serviço mais caro, o equipamento mais caro é o que lhe atende. Um dos nossos diferenciais é entregar soluções personalizadas para cada tipo de cliente. Uma dica de livro, os erros não os definem. Por quê? Porque, vamos lá, muitos empresários estão pecando, não estão tendo o cuidado adequado com a TI. Então, antes que ele erre, né, ele tem que buscar a TI Connection para poder se tornar parceiro, né? A gente fala aqui que a TI Connection ela não só vai ganhar no cliente. Na verdade, é um parceiro estratégico. A gente se torna ali mesmo parceiro para poder fazer com que o seu negócio eleve, cresça. E a tecnologia, através da tecnologia, você consegue concorrer com grandes do mercado. Porque a tecnologia, ela nivela, às vezes, um pequeno empresário com um grande empresário. Perfeito. Pedro, meu amigo, muito obrigado pelas suas palavras, pelas recomendações e por compartilhar tanta experiência, tanta clareza e tanta verdade aqui no De Lavocast número 25. Você nos lembrou hoje que tecnologia não é apenas ferramenta, é proteção, é estratégia, é cuidado com pessoas e com negócios. E que segurança da informação, especialmente para contadores e para as pequenas e médias empresas brasileiras, é um caminho e uma responsabilidade e maturidade. Fico muito feliz por termos registrado esse momento juntos, depois de tantos anos de convivência, aprendizado mútuo e trabalho em parceria. Inclusive, Pedro Júnior é vice-presidente, como eu sou, é vice-presidente do BNI Atlântico, e eu sou vice-presidente do BNI Soma Eusébio. Né? A gente tem atividades semelhantes, né? Que esta conversa inspire muitos empreendedores, estudantes e profissionais a enxergar a TI como uma aliada indispensável da gestão moderna. Quero também agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores que tornam o De Lavocast possível e nos ajudam a levar conhecimento, propósito para todo o Brasil. A FBNB, Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil S.A., incentivando o desenvolvimento humano e social da nossa região, a De Lavô Soluções Contábeis, que há mais de 26 anos transforma contabilidade em estratégia, e a De Lavô Editora e Educação, difundindo conhecimento com ética, fé e propósito. E a você que nos ouviu, que está aqui, até aqui, nos ouvindo, muito obrigado pela sua presença, pela sua confiança e por caminhar com a gente essa jornada de transformação. Se este capítulo fez sentido para você, compartilhe. Envie para um amigo, para um empresário, para seu esposo ou sua esposa, e fale sobre ele, marque nas redes sociais, comente no YouTube. Este capítulo, o nosso De Lavocast, ele vai ao ar toda quinta-feira, a partir das 10 horas da manhã, no nosso canal www.youtube.com/João de Lavô, tudo junto. Isso nos ajuda a alcançar ainda mais pessoas. Eu sou o João de Lavô e este foi o episódio 25 do De Lavocast. Sem segurança, sem negócio. O papel da TI na proteção de dados empresariais. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e o seu trabalho. Nos vemos no próximo episódio. Até lá! De Lavocast. De Lavocast.